nascer, viver, e o Santos morrer. O orgulho que nem todos podem ter. E o Santos pratica seu esporte. Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do canal A Voz do Santos nesse domingo gelado de junho. Nosso canal pretende dar voz ao torcedor para que a gente possa debater, discutir sobre o Peixão. E antes de mais nada, fica aqui o meu agradecimento ao comentário do meu vídeo, do Pedro B, sobre algumas coisas que eu preciso melhorar nos meus vídeos, tá, galera? Eu sou realmente uma pessoa que não tem muito cacuete para fazer vídeos, né? Mas a minha intenção não é ser perfeito, minha intenção é levar mais conteúdo do Peixe ao torcedor, para que a gente possa fazer os vídeos de repente chegar onde tem que chegar, né, galera? Mas fica o meu agradecimento aqui ao Pedrão. Pedrão, tamo junto, filho. Um abraço. Fica com Deus. Se você gosta do nosso conteúdo, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá um like para ajudar a gente nesse início de canal sobre o Peixão, beleza? Bom, galera, vamos falar aí basicamente sobre as possibilidades de reforços que o Santos tem agora nessa parada para o Mundial, né? Tivemos uma janela de exceção aí que já se encerrou. Tem muitos jogadores que ainda não fizeram as 7 partidas pelos seus clubes na Série A. O Santos pode também prospectar alguma coisa em cima desse cenário. E vamos lá, falando aí para início, né? Vamos falar aí do goleiro, né? Gente, faz tanto tempo que a gente não tem um goleiro como o Gabriel Brazão na meta do Santos, né? O Santos sempre foi, tradicionalmente, o Santos sempre teve ótimos goleiros, né? Fábio Costa, Vanderlei, Rafael Cabral, enfim, não vou enumerar aqui todos eles, mas o Santos sempre teve uma tradição de ter bons goleiros, né? Meu cachorro tá só na espreita aqui. Vocês escutarem aí, sabem que é ele, né? Então vamos lá. Diretoria do Santos Futebol Clube. A gente tem falado, não só eu aqui, mas muitos canais têm falado da importância de renovar o contrato do Gabriel Brazão. A gente sabe que o time passa por uma situação financeira paupérrima, terrível, que obviamente coça os dedos ali, né, de tentar negociar o Brazão, ver qual que é a melhor proposta. Mas eu penso que também uma renovação, ela, além de valorizar o atleta, que é um atleta que é essencial hoje pro time, pode-se colocar uma multa rescisória maior, né, mais pra frente ainda, aí deixar valorizar mais, quem sabe vai para a seleção brasileira. É um goleiro fantástico, é um goleiro sensacional, como há muito tempo, pelo menos eu não via no Santos, tá? Pra zaga, gente, eu creio que o Santos está precisando de um zagueiro, sim, né? A gente tem o Gil aí, que a gente não sabe, muito provavelmente esse vai ser o último ano dele no Santos. Tá machucado, tá tratando lá de uma lesão no quadril. E o Santos precisa realmente de mais um zagueiro, né? Um zagueiro que seja titular, né? Para composição de banco o Santos já tem, né? Então assim, para zaga eu penso que seja isso. Agora, qual que é a maior carência do Santos hoje? Eu não creio que seja o meio de campo, tá? Porque eu já vamos chegar no meio de campo, mas eu creio que não seja. Eu creio que seja lateral direita. Na lateral esquerda o Santos está muito bem servido, muito bem munido de atletas ali para compor esse lado do campo, né? Tem o Souza aí que vem apresentando boas atuações, tem o Escobar também, que é um cara que entrega pode não entregar tanto na parte técnica, mas ele tem a raça, tem muitas coisas assim que vale a pena a gente mensurar, né? O Escobar é um ótimo jogador também. Agora, a lateral direita, gente, é o maior problema que o Santos tem, né? Porque o JP Sherman, embora tenha demonstrado muita confiança, tem demonstrado um bom jogo pelo lado direito ali, quando foi promovido, né, da base ali, naquela final contra o Palmeiras, Campeonato Paulista, eu creio que ele foi demonstrando ali algumas deficiências na parte de marcação, na parte de
na parte defensiva, né? É um jogador que apoia muito bem, tem alguma deficiência também para cruzar, mas é um cara que não tá ali no seu completo, vamos dizer assim, né? O lateral precisa ser completo, ele precisa saber apoiar bem, precisa saber defender bem. E o Sherman tem essas deficiências, né? O Aderlan é uma incógnita, cara, porque a gente não sabe quando que ele consegue adquirir confiança com o treinador para ser um titular absoluto da posição ali. É um cara que também não defende muito bem, mas apoia muito bem, né? É um cara que ajuda muito no ataque. Meio de campo, eu penso que o Santos precisa realmente de mais um volante, né? Um volante que seja titular. Embora o meu meio de campo ideal hoje, nesse cenário do Santos, seja pela ordem, tá? Primeiro volante Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser, tá? Queria levantar aqui com vocês o que foi que aconteceu com o Schmidt e com o Pituca, pessoal. Porque assim, a gente teve o Campeonato Paulista do ano passado, que o Santos jogou a Série B. No Campeonato Paulista, eles voaram, jogando em alto nível. Chegou-se a comentar na época que era o melhor meio de campo que tinha no Brasil, embora o Santos estivesse na segunda divisão. Schmidt e Pituca fizeram uma dupla de ouro ali no meio de campo do Santos, mas decaíram demais. A gente não consegue entender como é que de repente um jogador desaprende de fazer aquilo que está fazendo de bom, né? Porque quando você começa a produzir de uma forma mais efetiva, você deve estar sempre buscando melhorar. E os dois decaíram ao ponto de ir para o banco de reservas, né? Então assim, a gente precisa entender, né? Se eles têm essas condições de poder voltar a jogar em alto nível no meio de campo do Santos, dar aquela confiança, sem ficar encerando a bola, sem ficar dando volta em si mesmo no meio do campo, sem ficar tocando para trás toda hora, que é uma coisa irritantemente absurda que o Schmidt faz, por exemplo. Ou toca para o lado ou toca para trás, né? Ele tinha muito mais desses passes verticais no ataque. Eu não sei o que foi que aconteceu, que isso acabou. O Schmidt acabou. Tanto o Schmidt quanto o Pituca, né? Caíram demais de rendimento. Rincon é um cara que caiu na graça da torcida do Santos, né? Principalmente pelo rebaixamento, quando ele foi o primeiro atleta a querer ficar no clube, a reduzir salário, enfim. É um ótimo jogador, mas também está ali nos seus 30 e poucos anos, aí 37, se eu não me engano, o Rincon. E tanto que o Santos precisou correr atrás de reforços no mercado para o meio de campo, né? Trouxe o Zé Rafael, que demorou muito para estrear pelo time, mas está dizendo aqui vem. Um ótimo jogador, um cara que tem um controle ali do meio de campo, tem uma ótima saída de jogo, tem desarme. Então, assim, Zé Rafael, para mim, hoje, titular, absoluto, né? E o Santos precisa de mais um ali para recomposição. Ali na meia, a gente tem o Roleiser e tem o Neymar, né? Porque agora o Roleiser está suspenso, eu creio que o Neymar vai entrar no lugar dele ali. Então, não creio que precise muito prospectar esse mercado aí. Agora, lado de campo, né? Ponta direita e ponta esquerda. O Santos vai precisar dos dois lados, né? Tava precisando só na direita. Agora com a venda do Soteldo pro Fluminense vai precisar para a esquerda também, porque hoje, na escalação de hoje que o Santos tem, se o Guilherme se machucar, por exemplo, quem que vai ser colocado ali? Um cara que chega no X1, que vai para cima, que abre, cruza, olha, tal. Não dá para ficar dependendo de lateral, ficar fazendo essa transição o tempo todo ali, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, são dois lados que o Santos precisa se preocupar muito, que é a ponta esquerda e a ponta direita. Centroavante, eu penso que tem algumas ações que o Santos pode fazer ali para... o negócio de centroavante é o seguinte, eu tenho um pensamento assim, às vezes o pessoal critica muito ali David Washington, Tiquinho Soares, porque eles são pouco efetivos, né? São caras que fazem poucos gols, né? A gente tem mais gol ali da parte do meio de campo, de repente um Guilherme vem e acaba até fazendo ali também. É um cara que vem da esquerda ali. Então assim, a bola não chega, gente, né? O Santos é um time que ele mostra uma
evolução, mas não muito no sentido de fazer que o centroavante seja um cara goleador, né? Tanto que a maior especialidade, a maior efetividade do Tiquinho dentro do time do Santos é fazer a parede. Fazer a famosa parede onde saiu, por exemplo, o segundo gol do Santos contra o Fortaleza no último jogo. Então assim, eu penso que não adianta muito trazer o Haaland pro Santos se a bola não chega nele, né? Você sabe que é um cara matador, é um cara goleador. Só que se a bola não chegar, o cara não vai fazer nada. Ele não, sabe, essa história de que fica buscando, tem que ficar voltando no meio de campo para buscar jogo, ajudar na marcação. Não que o cara não tenha que fazer isso, mas tem que ser bem medido na hora de fazer, né? Ficar voltando toda hora para buscar o jogo ali é uma coisa medonha, né? Então eu penso que é isso, galera. O Santos precisa prospectar, precisa aproveitar essa parada do Mundial. Ter os seus contatos ali com o Alexandre Matos e ver o que dá para fazer, o que dá para... De repente liga para um, liga para outro, mas que seja assertivo, né? Não dá pra gente trazer mais dois Tassiano, por exemplo. O Tassiano é um cara que não entrega. A gente não sabe o que acontece com o Tassiano, que ele começa como titular, é substituído durante a partida e quando entra não ajuda, só atrapalha, né? Esse é o cenário de hoje. Lá pra frente pode ser que melhore, que mude, a gente não sabe ainda, é muito difícil dizer, mas um custo-benefício caríssimo pro Santos, né? Tá doendo no bolso da gestão do Santos ter contratado o Tassiano, por exemplo, nesse caso. Então é isso aí, pessoal. Peço o apoio de vocês. Peço desculpas aí, às vezes, pelo jeito meio estranho de fazer vídeo, né? É que o meu natural é assim, né? Não é fácil, tá? Ainda mais no início de canal, não é fácil a gente vir aqui expor a nossa imagem pra gente em prol de um objetivo comum, né? Que é dar voz ao torcedor. Que essa foi a ideia da criação do canal. Mas é isso aí. Tendo mais novidades, eu volto aqui para deixar vocês inteirados com o conteúdo do Santos. Beleza, pessoal? Um grande abraço, um bom domingo a todos. Fiquem com Deus e fui!